irreverente Papai Joel, entra o intelectual Caio Júnior. Tempo para descansar e relaxar? Que nada, é viagem mesmo. Quarta-feira tem Copa do Brasil. Central do Brasil, centro do Rio de Janeiro, para descobrir a opinião do torcedor carioca. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco em pauta. Vamos ver o que o torcedor está achando do Campeonato Carioca. Alô, cheguei, boa tarde, amigos, começando o Jogo Aberto Rio, só falando do futebol carioca. Estava ouvindo ontem a coletiva que o Gilmar Rinaldi, ex-agente, ex-empresário do Adriano, deu, se queixando do Ronaldo Fenômeno, se queixando que ele não foi chamado para negociar a saída do Adriano da Roma. Aí eu me lembrei de uma frase do falecido João Vita, grande repórter da Rádio Globo. Só é contra o Jabá quem está fora dele. A frase, sabe por que eu me lembrei disso? Quando o Gilmar era superintendente de futebol do Flamengo e o presidente era o Edmundo Santos Silva, o Gilmar agenciava Reinaldo e o Adriano trocando pelo Vampeta. Ninguém foi pai dessa criança, ninguém apareceu mais. E agora que perdeu o Adriano, que era a figurinha carimbada da relação de agenciados por ele, ele agora está querendo jogar no ventilador. E um detalhe, a empresa do Ronaldo não vai cuidar de transferência, agenciar, porque ele não é agente FIFA, nem os sócios dele são. A empresa do Ronaldo vai cuidar, sim, da imagem do jogador, arrumando patrocinador e ganhando em cima disso. Essa é a explicação. Vamos ao primeiro recado do cartão vermelho. Ô, garotinho, meu cartão tá acabando o campeonato, tá acabando, já tá na Taça Rio, daqui a pouco semifinais, acabou o campeonato. O jogo do América contra o Duque de Caxias domingo atrasou muito, porque não tinha ambulância. Aí de quem é a culpa? O América diz que é da Federação, a Federação diz que é do América. Pelo amor de Deus, o jogo começou atrasadíssimo, porque não tinha ambulância, não pode rolar bola sem ambulância no jogo. No final, gente, é o final do campeonato, tá acabando. Até agora não se organizaram. Pô, parei, não. Depois daquele jogo em Itaperuna, com a Peribense, com uma piscina no gramado, é a chancela da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Destaque agora é do Canhotinha. Muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, amigos. Olha aqui. Puxa aí pela ideia. Juninho Pernambucano, quem se lembra? Meio do campo, sem talento nenhum. O cara dava bico para tudo quanto era lado. Não era goleador, não sabia lançar. Aí depois saiu daqui, foi para a França. Acho que oito vezes campeão na França, com o Lyon. Depois foi para o mundo árabe. Agora está voltando para as origens dele. Está voltando para o Vascão. Parabéns, Juninho, pela sua brilhante carreira. E tomara que você, né, continue e vai continuar brilhante com o seu futebol agora no Vascão e aqui no Rio de Janeiro. Esse sabe tudo de meio de campo. E apesar da idade de 36 anos, o Juninho vai mostrar que não esqueceu o futebol. Saiu o Papai Joel, chegou Caio Júnior. Chegou no Botafogo e já estreia amanhã contra o Paraná pela Copa do Brasil. Aline Bordalo. Sai o irreverente Papai Joel, entra o intelectual Caio Júnior. Estar aqui e ser o treinador do Botafogo é um motivo de orgulho muito grande. A era Joel Santana ficou para trás. Caio Júnior deixou bem claro que seu estilo de jogo é bem diferente, assim do jeito que o Louco Abreu gosta. Antes dele explicar, um flashback. No início do ano, o Louco Abreu arrumou briga com Joel por criticar o esquema altamente defensivo do treinador. Então, Caio, conta pro Louco seu histórico. A minha passagem nos últimos 2 clubes do Brasil, no Goiás e no Flamengo, pode dizer eu não consegui títulos, mas os números mostram que as duas equipes eram extremamente ofensivas e equipes que faziam muitos gols. Por ironia do destino, o primeiro desafio dele será justamente contra o primeiro clube que treinou, o Paraná, jogo de amanhã pela Copa do Brasil. A minha história se confunde com o Paraná Clube como jogador e como treinador.
Então eu tenho um carinho muito grande, que eu acho que vai ser uma grande motivação para o torcedor e para os jogadores jogar contra o Botafogo. Há quem diga que Caio Júnior se parece um pouco com o Harry Potter. Você acha? Bom, mesmo não sendo bruxinho, ele espera em breve contar com a ajuda de um mago, o quase recuperado Michael Suel. Boa sorte para o Caio Júnior amanhã, 7h30 da noite, lá na Vila Capanema, em Curitiba, no jogo pela Copa do Brasil. Agora o detalhe, a notícia que correu ontem é a seguinte: estão querendo levar o Somália, Cruzeiro, Corinthians e também o Internacional. Aí o Botafogo está fazendo doce, não vai, o Somália não vai, não é verdade. Não, o Cuca gosta do Somália e por isso quer levar o Somália. E o Botafogo está fazendo um jogo duro, Gilson? O Botafogo, o Caio agora mandou esperar. Estava praticamente fechado com o Cruzeiro, o Gilberto viria para o Botafogo e o Somália ia para o Cruzeiro. Só que agora o Caio falou, dá uma segurada, deixa eu dar uma olhada aqui primeiro, depois a gente toma as decisões. Por enquanto, agora, o Somália, de repente, passou a ser o craque, está valorizado o Somália. Tá vendo? Mas porque ele joga na lateral esquerda, meio campo, lateral direito, faz lançamento igual o Gerson naquele jogo lá. Compararam lá com esse lançamento igual. Agora, o Canhota, não é importante ter um jogador coringa que quebra galho em tudo quanto é lado, hein? Quebrar galho no bom sentido, né? E quebrar galho, por quebrar, qualquer um pode fazer. Mas o Somália tem sido, no Botafogo, esse quebra-galho. Entra no meio, entra numa lateral, entra na outra. Ele ali vai se virando da melhor maneira, tá certo? Agora, o Caio tá certo. Vamos esperar aqui. Assim, quem eu tenho aqui? Posso aqui, não posso aqui? Se faltar esse, quem eu ponho? Ele tá chegando agora. Não pode detonar os jogadores e daqui a pouco ele vai ficar com a mão na frente e outra atrás. Ó. E aí? Vai cobrar dele depois? E é por isso que ele chega no Botafogo dizendo que não vai mexer em nada. Ele quer primeiro observar e vai trabalhar com o que ele tem ali na casa. Consequentemente, o caso do Somália, como o Gilson lembrou, ele quer ver como é que é esse Somália, como é que ele é. Ele estava longe, não estava sabendo de nada, Gilson. O Somália, hora era titular, hora ficava no banco. O Somália também andou dando umas vaciladas. Aí o Joel deu um gelo nele, mas era um jogador importante para o Joel. Agora, o Caio Júnior, Zé Carlos, ele foi um craque no Paraná, jogou bem no Paraná, começou a carreira de técnico no Paraná, então ele conhece bem o Paraná. E o Paraná está mal no Campeonato Paranaense. Tem tudo a ver com o Botafogo e tem chance de matar o primeiro jogo, né, Zé Carlos? E aí já entra com o pé direito. Lembrando que amanhã também tem o Vasco da Gama jogando em Natal contra o ABC, que a gente vai focalizar daqui a pouquinho. Qual é a diferença que você traça entre o perfil do Joel Santana e do Caio Júnior que chega agora, Gerson? Bom, o Joel Santana é aquele paizão, não? Pelo menos os jogadores falam isso. Não, irmão mais velho, tio, tal, agregador, arruma aqui, ajeita ali. Aí o cara tropeça ali, como o Somália, aí ele chama, dá um alô, aí o cara tropeça outra vez. Quer dizer, quantas vezes? E ele vai arrumando Só o Jobson foi umas 300 vezes. É o que eu ia falar. O Jobson, por exemplo, atropelou o titio, o vovô, o papai Joel. Mas ele mesmo assim passou a mão na cabeça, né, do jogador. Agora, o Caio é diferente, né? É um outro tipo de treinador, de repente um pouco mais severo, um pouco mais duro, dependendo tudo, né? Vai depender tudo da rapaziada. Se a rapaziada estiver no caminho certo, ótimo. Agora, o cara que começa a se desviar, você tira uma vez, tira a segunda, a terceira, nós temos exemplos aí, não é? Que não serviram para nada. E você, quer din-din? Quer? Dinheiro é na Imediata. Você é aposentado, pensionista do INSS, servidor público, militar, faça seu crédito na Imediata e complemente a sua renda. Confira os serviços de empréstimo, compra de dívida e refinanciamento. Na Imediata você tem dinheiro com facilidade, agilidade, acompanhamento e segurança. É só na Imediata. Imediata, correspondente exclusivo do Banco BMG. Ligue agora 4004-2503. Há 10 anos que o nosso crédito é para você. Rápido intervalo e na volta tem mais, só falando do futebol carioca. Não sai daí não. Central do Brasil, centro do Rio de Janeiro, para descobrir a opinião do torcedor carioca.